noite, a paz do Senhor, você está aí me vendo agora nesse vídeo. Hoje eu quero fazer uma pequena reflexão com você a respeito do que está acontecendo nesses últimos dias aqui no Brasil, o que está acontecendo nessas últimas semanas em todo o mundo, a respeito de um vírus que tem matado muitas pessoas, né, que tem matado milhares de pessoas até, que tem apavorado a situação do Brasil e do mundo, apavorado as pessoas, apavorado e bagunçado a economia, o comércio, né, a religiosidade, bagunçado muitas coisas. E nós temos algo que nós precisamos refletir a respeito disso. E eu ouvi muitas pessoas, eu ouvi muitas opiniões no Facebook, no WhatsApp. Eu vi pessoas enviaram vídeos, né? Alguns um vídeo de um físico que disse que esse vírus não mata ninguém, que ele não produz nem gripe, um patológico, um patogênico, sei lá, um físico, químico que já tem 40 e tantos anos na área e afirmou isso. Algumas pessoas afirmam que isso é manobra política, né, para fugir de uma crise, para se safar de uma situação financeira futura que pode vir, né? Outros dizem que a volta de Cristo que está próxima, né? E as Escrituras nos dá base para isso. O próprio Cristo disse que quando ouvires de guerras e rumores de guerras e pestilências e mortes, né? E perseguição, né? E nós temos várias opiniões a respeito disso. Nós temos vários conceitos e muitas visões de muitos aspectos, de muitos ângulos, né? E hoje eu estava falando com Deus, orando. E Deus, desde ontem ele toca no meu coração a respeito de uma palavra que está escrito na sua palavra, que diz assim: de Deus ninguém se zomba, ninguém se escarnece, pois tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu abri as Escrituras hoje e um texto me chamou a atenção, que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, que no versículo 10 diz assim: porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ou pai ou mãe deve ser punido de morte. E aqui no versículo 15 diz assim: não há fora do homem que entrando nele possa o contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas lá na frente está escrito assim no versículo 20, dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem muitos pensamentos, né? O adultério, as prostituições, os homicídios. Versículo 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Irmãos, eu pensei muito, eu refleti muito, pedi a Deus a sabedoria para não vir falar bobagem aqui na sua frente, não vir falar besteira nas redes sociais. Porque nós estamos vivendo em um tempo de problemas, um tempo, isso
é um fato, isso é algo que tem acontecido e está acontecendo há muito tempo. Epidemias a gente já presenciou muitas. Teve epidemias aí no passado que mataram mais pessoas em menor período de tempo do que agora. Como a gripe espanhola, por exemplo. E nós estamos vivendo em um período de 2020 onde as pessoas às vezes entram num certo desespero. Eu creio que assim é um desespero compreensível. Mas o fato é que o homem, a humanidade, ela não está acontecendo nada mais, nada menos do que uma colheita. O homem está colhendo o que ele tem plantado. E as escrituras, elas são claras em dizer que tudo que o homem semear, ele ceifará, que de Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém zomba, e as pessoas têm zombado de Deus. Elas têm feito do mundo um palco de prostituição, um palco de assassinatos, de homicídios. Elas têm feito desse território um palco e uma sala de teatro para promover a malícia, a maldade, tem promovido a corrupção no meio da política, no meio da igreja, no meio do religioso, no meio de todas as áreas, no meio do esporte, no meio de todos os sentidos, o homem se tornou corrupto. Existe o corrupto grande que rouba lá na Câmara, existe aquele que rouba no departamento de esportes, aquele que faz falcatruas nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, na presidência da República, no Congresso, mas tem aquele corrupto que ele se corrompeu em uma empresa pequena, que ele não pode ver nada de bobeira, que ele cata e joga dentro da bolsa e leva para casa. Tem aquele que tem o carro da empresa para ir para casa e simplesmente ele usa o carro da empresa e a gasolina para sair com mulheres, para ir para bagunça, para ir para balada. E a corrupção, ela tomou conta do mundo. Ela tomou conta de todo mundo. Desde grandes e pequenos, ricos e pobres, ignorantes e estudados, letrados e formados e analfabetos. A corrupção, ela tem invadido o coração do homem. O homem tem se corrompido de uma maneira que os olhos de Deus e as narinas de Deus, os olhos de Deus têm visto o pecado se proliferar e as narinas de Deus têm sentido o odor do pecado. Em primeiro aspecto, eu vejo de maneira global isso aí. Eu vejo isso como na maneira global, na maneira secular, naqueles que não se dizem cristãos, naqueles que não professam fé nenhuma, que a fé deles é o dinheiro, que o Deus deles é o dinheiro, é a prostituição, é as baladas, é o trabalho dele no final de semana, a cervejinha com churrasco. Esse é o Deus deles. Ah, mas eu creio em Deus. Tiago capítulo 4 diz: até os demônios creem. Diz assim: tu crês, fazes bem, pois até os demônios creem e tremem e estremecem. Tem muita gente aí que diz que crê, mas não treme, não conhece esse Deus. Pensa que é um Deus que apenas enviou o seu Filho ao mundo porque ama o mundo demais, e por ele amar muito o mundo, ele pode deixar as pessoas fazer aquilo que bem entender em cima dessa terra. Pessoas que ligam um sono à altura miserável, que passam a madrugada ouvindo músicas e obrigando os vizinhos a ouvirem nojeiras e músicas pornográficas e coisas nojentas, e matam e roubam e se prostituem e vão para a cama com 3, 4 mulheres ou com 3, 4 homens, mulheres que traem seus esposos, maridos que traem as suas mulheres, e pessoas que têm relacionamento liberal, entendeu? Que ao mesmo tempo que está com aquela que tem compromisso, pode estar com outra que tudo está valendo tudo.
e ali se cheira cocaína, se bebe cachaça e toma cerveja e usa tudo quanto é tipo de drogas, e a noite é nossa e vamos aproveitar e botar para quebrar, porque Deus é amor e nós temos que aproveitar porque a vida é só uma. Mas a palavra de Deus diz que essas pessoas não são dignas do reino de Deus. No livro de 1 Coríntios diz que essas pessoas, o adúltero, o ladrão, o mentiroso, o fornicador, o homossexual, o efeminado, essas pessoas não têm parte nelas o reino de Deus. Essas pessoas vão queimar e vão sofrer por toda a eternidade num lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Para todo sempre. Eu não vou ser muito radical não, e eu vou falar aqui uma verdade para você, é para lá que elas têm que ir mesmo. Porque Deus criou essa terra com tudo o que há nela para que o homem viesse cuidar da terra. Ele criou os seres humanos para que nós viéssemos cuidar um do outro, viéssemos amar uns aos outros, viéssemos ter compaixão uns dos outros. E o que nós vemos pessoas que elas não têm às vezes nem onde cair morta, porque ela tem um pouquinho a mais do que o outro, ela pisa no seu irmão, ela passa por uma pessoa no meio da rua, ela não dá assistência, ela passa por um morador de rua, ela não dá R$1 porque diz que vai beber cachaça, mas não tem coragem também de comprar um saco de pão e entregar para aquela pessoa. Ou seja, pessoas que não amam ninguém, pessoas que só amam a si próprio, pessoas que se fosse possível a elas matavam as pessoas ao seu redor que as prejudicam, que as incomodam, pessoas que elas têm como escória da sociedade. Nós vemos pessoas que não têm um pingo de compaixão e de amor, pessoas que são gananciosas, orgulhosas, soberbas, prepotentes, monstruosas em seu coração, onde elas não têm um pingo de afeição pelo seu próximo. E o Deus dela é o próprio ventre. Ela não crê no Deus que fez os céus e a terra, no El Shaddai. Ela não crê nesse Deus, ela crê no seu próprio ventre, ela crê na sua própria força. E a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem e coloca nele a sua esperança, a sua força, que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força, aquele que não confia no Senhor. Aquele que não tem parte com as Escrituras, aquele que não tem parte com o reino de Deus, maldito é esse. E o lugar que ele vai passar por toda a eternidade é um lago de fogo e enxofre, é um inferno. Crendo você ou não, se você quiser crer, você não crê, mas a verdade é essa. E se você não quiser aceitar ela agora, você vai aceitar no dia do juízo de Deus, no dia do trono do julgamento. Isso é inevitável. Você querendo ou não, isso vai acontecer. Pode ser você católico, espírita, ateu, pode ser você o que você quiser ser. Porque o que está aqui nas Escrituras, isso é o que vale. Isso é o que está valendo, isso é que é a verdade. E nós vimos aí por esses tempos nos carnavais, as escolas de samba zombando de Cristo. Nós vimos, eu acho que no ano de 2010, numa parada gay, um homossexual se crucificando, fazendo vídeos crucificado, um Jesus gay, homossexual, travesti. Vimos no outro ano, se eu não me engano, uma imagem do diabo arrastando Jesus pela Sapucaí. Nesse ano no ano passado nós vimos aquele canal no YouTube, a Porta dos Fundos, fazendo um seriado, um filme, uma abominação, blasfemando contra o nome de Cristo, para ferir a fé dos irmãos, mas ele não está ferindo apenas a fé dos irmãos, ele está afrontando a santidade de Deus. E eles também aprontaram mais uma esse ano, parece que um negócio também associando Jesus ao homossexualismo. E aí de repente acontece uma epidemia dessa que não está fazendo nem metade do que a gripe espanhola fez, do que o ebola fez com a África. Entendeu? E nós vemos ainda uma grande indiferença
nós vemos pessoas dizerem que... Eu já ouvi irmãos dizer que isso é apenas uma fase. Nós não vemos pessoas se prostrar. Mas também nós vemos as mesmas pessoas que blasfemaram o nome de Deus num dia desse, pedindo misericórdia. Pessoas que não falam de Deus, começam a falar de Deus. E eu digo a você que isso não é nada mais, nada menos do que a vara de Deus castigando essa nação. Irmão, eu vou ser sincero, tem pessoas aí, irmão, que às vezes eu fico calado para não debater com elas. Mas elas creem firmemente de que Deus está interessado. Eu não vou dizer essa palavra interessado, que Ele está interessado sim em abençoar o seu povo. Eles pensam que Deus está colocando em primeiro lugar abençoar essa nação. Estou falando só dessa nação, não estou falando do resto do mundo. Essa nação que levantou um presidente que é cristão, que é militar e tal, para abençoar essa nação, para tirar ela do esgoto. Irmão, eu não concordo com isso. Não concordo com isso, porque Deus é um Deus que é santo. Nós temos visto, irmão, pastores que outrora pregavam o verdadeiro evangelho, e tiravam almas do inferno, do engano, hoje estão envolvidos com a política. Estão envolvidos na grana, estão envolvidos na ambição, estão envolvidos dentro da nata da corrupção. E você vê que essas pessoas simplesmente pararam de pregar o evangelho. Elas pregam outra coisa, elas falam de bênção, falam que Deus tem um plano, tem uma obra para essa nação, que Deus tem uma obra que Deus vai abençoar de maneira sobrenatural. Irmão, as escrituras, elas estão aqui. Você deve ter uma Bíblia aí na sua casa. Leia os evangelhos e as cartas dos apóstolos e o livro de Apocalipse, que você vai ver que não é isso que Deus quer. Homens que pregavam o evangelho dia após dia, gravavam vídeos, tinham, sabe, aquela ânsia, aquela ganância, aquele entusiasmo, e eu falo mais, ela tinha aquela ambição por almas, aquela ambição para tirar as pessoas do engano. E de repente você vê que elas estão falando mais do mundo do que de Deus. Elas falam mais da situação política do que da situação profética. Elas falam mais, algumas dessas pessoas que se empenhavam apenas com o evangelho, elas estão começando a se apegar com esse mundo. Estão começando a inverter os papéis. As pessoas que antes tinham um anseio pela volta de Cristo, elas clamavam pela volta de Jesus para que tirassem, não tirassem o mundo delas, mas que tirassem elas desse mundo corrupto, que não se importavam com a sua morte, que não se preocupavam com o dia de amanhã, que se tudo desse errado para elas, não tinha problema. Hoje elas têm outra visão, a visão delas está distorcida, elas estão com uma visão de que Deus vai abençoar essa nação, que elas vão ter dias melhores, que elas vão ter a condição de criar os seus filhos e os seus netos e regozijar nessa terra, e o coração delas está cada dia mais apegado com esse mundo, ao ponto dela se envolver tanto com o mundo que poucas vezes você vê ela falar do Evangelho de Cristo. E quando você vê falar, misturado com a situação desse mundo, misturado com, sabe, com a terra. Não é mais uma pregação cristocêntrica, e nós temos vendo cada dia que passa a igreja, os crentes, os irmãos, os pastores, os missionários se afastando das coisas de Deus, se afastando das coisas santas e se apegando às coisas terrenas. Eu vou dizer a você, na visão de um Deus santo, que não tem por principal
agir dele, não é o principal agir dele, não é encher as pessoas de bênçãos, encher as pessoas de saúde, de graça e de glória, encher elas de fama, encher elas de felicidade nessa terra. Não é o principal foco de Deus. Para ser sincero, o foco de Deus, o principal, e eu creio que às vezes até o único, é salvar almas, é converter vidas, é levar o Evangelho Santo a toda criatura. O maior interesse de Deus não é pegar uma nação, irmão, vou falar aqui, você vai ficar zangado comigo e eu não estou nem aí com isso. Não é pegar uma nação que está cheia de prostituição, de divórcios de segundo e terceiro e quarto casamento. Uma nação onde o homossexualismo está proliferando, onde a imundícia está proliferando, onde garotas de 11, 12 anos, que na minha época elas pulavam amarelinha, hoje elas estão transando à torta e à direita, onde jovens de 9, 10, 11 anos, na minha época jogavam biloca, entendeu? E jogava futebol naqueles campos de terra, hoje elas estão carregando armas e drogas. Não respeitam seus pais e não respeitam a sua mãe. Não respeitam, respondem na cara de pau. Dizem que não vão e não vão mesmo. Fazem tudo escondido, fazem as coisas escondido, matam aula escondido e mentem e tem senha no celular e coisas nojentas que tem, só Deus sabe o que tem por trás dessas senhas. Que escondem as coisas, ocultam debaixo de 7 chaves, para que quando a bomba explode, desonra o pai, desonra a mãe. Uma nação onde o assassinato, o homicídio, a morte está proliferando. Homens que matam as suas namoradas, esposas e amantes por causa de nada. Pessoas que passam os finais de semana na prostituição, na bebedeira, nas drogas. E na segunda-feira não tem o dinheiro nem do pão para a família. Aonde a igreja do Senhor Jesus, a supostos os evangélicos, não estão buscando o reino de Deus, elas estão buscando apenas as coisas para o seu próprio ventre. Elas procuram as igrejas que têm campanhas e milagres e curandeirismo e rosa ungida e vaso ungido e óleo ungido e não sei o que lá mais, o sangue do apóstolo e a camisa sanguentada e não sei o que lá mais o que, mas ela não quer saber do céu, ela quer saber de estar bem na terra. Onde nós vemos a criança ser estuprada, a criança ser morta, ocultado o cadáver, onde nós vemos a própria família tramar a morte da criança, do próprio filho, onde nós vemos os filhos matarem os pais, onde Deus está vendo tudo isso, e você quer que ele faça o quê? Se o primeiro interesse dele é em salvar almas, o primeiro interesse dele é em resgatar vidas do inferno, você acha que Deus vai pegar uma nação nojenta como essa, onde nós vivemos, onde a corrupção é o que impera, onde a nojeira, a prostituição, o bacanal, o cabaré de cego, é isso que impera nessa nação, é isso que acontece nessa nação, e você acha que Deus está querendo levantar alguém para sarar essa nação, para encher ela de bênçãos, para encher ela de emprego, para todo mundo viver tranquilo? Você está muito enganado. O interesse de Deus é assolar essa nação, é com a vara dele castigar essa nação, fazer com que o desemprego continue, fazer com que as coisas fiquem pior, para ver se as pessoas colocam seu joelho no chão, para virem perceber que elas estão debaixo da potente mão de Deus e que Deus é que manda, que você e nem eu, nenhum governante, eles não mandam em nada, eles não podem fazer desse mundo o que eles bem entender. Traficante, assassino, estuprador não pode fazer desse mundo o que ele bem entender, porque quem manda aqui é Deus.
Você está pensando que isso é só o começo, irmão. Isso é só o começo. Muita gente ainda vai chorar. Muita gente ainda vai clamar por misericórdia. Enquanto essa nação não se converter de verdade. Não estou falando em ir para a igreja não, irmão. Estou falando em se arrepender das suas imundícias, do seu próprio pecado. Não é ficar apontando o pecado em A, o pecado em B, que foi fulano, que foi o Lula, que foi a Dilma, que foi o Bolsonaro. Não, foi o pecado. Foi a imundícia, foi a desobediência que permitiu com que Deus deixasse as coisas acontecerem. Em Romanos 1 diz, e Deus os entregou às suas paixões, e Deus os entregou, os abandonou aos seus desejos infames. Você está pensando que Deus está interessado em abençoar, encher de bênção? O interesse de Deus é colocar a gente de joelho. O interesse de Deus é ver a gente chorar mesmo pelos nossos pecados. Deus, a palavra de Deus diz que Ele coloca e Ele tira reis e governadores. E diz mais, quando Deus quer punir uma nação, Ele coloca sobre ela reis injustos. Por que você acha que esses caras estão vagabundos? Por que você acha que só entra na política só gente ladrão, só gente pilantra, para machucar cada vez mais a sociedade? É porque a sociedade vive em pecado. É porque a sociedade, a única coisa que eles querem é passear, é curtir, é ir pra balada, é ir pra bagunça, é ir pros prostíbulos, é trair a esposa, é passar a noite no bar jogando, gastando o dinheiro que é do pão e do leite. Você pensa que Deus está interessado? Você pensa que Deus está interessado em abençoar você antes de você se converter? Para de olhar para o pecado do seu irmão e coloca o seu joelho no chão e fala, Senhor, eu sou um adúltero. Senhor, eu sou um verme prostituto. Eu sou realmente um imoral. Eu roubo na empresa. Eu roubo a gasolina do carro. Eu faço gato na energia. Eu faço gato na Netflix. Eu faço gato na água, na internet. Eu roubo. Eu sou um cavalo com a minha esposa. Eu sou uma mulher rixosa. Eu sou um péssimo pai, eu não dou exemplo de nada, eu sou uma péssima mãe, eu deixo meus filhos fazer o que ela quer, o que eles quiserem. É isso que a gente tem que fazer. Essa nação está indo aos passos largos para o fogo do inferno. E fica aí clamando misericórdia sem saber qual é o real significado de uma epidemia que está vindo para castigar, que está vindo para disciplinar. Para disciplinar uma nação que está atolada e mergulhada no pecado. Claro que tem exceções, que tem muitas pessoas que têm uma vida de retidão. Tem muitas pessoas que vivem uma vida cristã. Tem muitas pessoas que têm caráter, mesmo aqueles que não são cristãos, eles têm caráter. São pessoas de bem, que pagam as suas contas em dias. Que honram seu pai, honram sua mãe, que são estudiosos. Que são trabalhadores, que provêm para o seu lar, que dão a atenção e o sustento à sua família. Mas isso é a grande minoria, porque a maioria é vagabundo. A maioria é sem vergonha. Mesmo que não estejam com a arma na mão, com um bolso cheio de drogas, são adúlteros, traem as suas esposas, saem com os amigos, com 2, 3 mulheres e as esposas em casa, esperando ele chegar de madrugada, fedendo a cachaça e a mulher. Mulheres que o marido sai para trabalhar e ela passa o dia inteiro falando mal até da vida dele, com a vizinha ou com o vizinho ou com A ou com B, no salão de beleza, não tem vigilância. Pessoas que não pagam o que devem, que compram e não pagam, que pedem emprestado e fingem que nunca viu a pessoa. Pecado, irmão, pecado está fazendo isso. Nós estamos colhendo uma semeadura. Pessoas estão colhendo o que plantaram. Não importa se foi manipulado em laboratório, não importa se foi a China que trouxe, o que importa é que Deus permitiu
que isso acontecesse. Isso está no controle de Deus. Deus não perde o controle. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus. Deus é soberano. Ele tem todo o controle sobre o mundo, sobre a nação. Todas as coisas estão sob o controle dele. Quer culpar ele? Culpa. Mas a culpa é minha e sua pelo nosso pecado. Porque ele é santo. A palavra de Deus diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E quando ele contempla o mal, quando ele vê o mal, quando ele vê a santidade dele sendo ofendida, ele responde com ira. Ele responde com justiça, e a justiça dele é em forma de ira. Ele tem que punir o ofensor, ele tem que punir o criminoso, ele tem que punir o pecador. E é isso que está acontecendo, e nós estamos aí, sem saber o que fazer, procurando chifre na cabeça de cavalo, procurando coisas que vêm lá do inferno, entendeu? A gente vem procurando coisas e vem procurando saber de onde é que está vindo, se foi manipulado no laboratório, se foi feito, não sei quem comia morcego, e o vírus veio do morcego, que não sei. Irmão, isso é a mão de Deus, a vara do açoite da correção de Deus nesse mundo. Por enquanto Deus está entrando com correção. Por enquanto ele está entrando com misericórdia. Irmão, isso faz parte da misericórdia de Deus. Ele acaba com a vida de uns, ele mata alguns para que milhões, bilhões se arrependam. Ah, mas que Deus ruim, tá deixando morrer esse tanto de gente. Afirmação errada. A afirmação certa, sabe qual é? Que Deus bom, que Deus misericordioso, ele está matando alguns mil para bilhões virem colocar o seu joelho no chão e se arrependerem e conseguir, pela misericórdia dele, a vida eterna. Esse castigo é a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que ele açoita e corrige aqueles que ele ama. Que Deus castiga aqueles que ele ama. Então nós não podemos ficar aí pensando que a gente vai conseguir solução nenhuma, não. Porque enquanto a gente tiver com o nosso coração endurecido, é que as coisas vão piorar, porque não tem como entrar em queda de braço com Deus e vencer. Quantas vezes você fizer queda de braço com Deus, você vai perder. Quantas vezes você tentar lutar contra Deus, você vai perder. O apóstolo Paulo, quando veio no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele caiu cego no chão e disse assim, Jesus disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele disse, dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aguilhão é aquele ferrão que quando o boi entra pro matadouro, que só tem só o lugar do boi ir para frente, não tem como ele vir, ele fazer uma manobra para voltar de frente, ele só tem como vir de trás. Aí vem um atrás ali com um aguilhão, um ferrão. Toda vez que ele recalcitrar, toda vez que ele recuar, para poder sair dali daquela situação, ele leva uma ferroada. Então não tem como, é dura coisa para o boi recalcitrar, recuar, porque ele vai ser ferido. Então dura coisa é para nós lutar contra Deus. O que nós temos que fazer é nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Tiago diz assim, resistir o mal e ele fugirá ao vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha só como é que começa esse texto. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Vos humilhai debaixo da potente mão de Deus, que no seu tempo exato ele vos exaltará. Primeira pessoa primeiro que ela já está sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Sujeitando ao diabo, aos deleites, às bagunças, ao sexo, à droga, à bebida. Está sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Segundo, em vez dela se humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Deus venha exaltá-la, não, ela quer se exaltar, ela quer se promover, ela quer ser melhor do que os outros, ela quer se colocar acima, como diz aquele irmão, aquele jogador do Flamengo, que ele quer estar em outro patamar, o resto tem que ficar embaixo dele. Às vezes ele não tem nem onde cair morto, ele está devendo a todo mundo, aluguel, água, luz, ele está devendo todo mundo, mas ele acha que é melhor do que alguém. E tem aqueles que
pensam que são melhor porque são bem financeiramente. Irmão, você não é nada. Eu não sou nada. Nós somos pó. E ao pó retornaremos. Nós somos pó. Perto de Deus, a palavra de Deus diz que as nações são para ele como uma gota d'água num balde. Que ele se assenta sobre o globo terrestre e os habitantes da terra são para ele como gafanhotos. Imagina você pega uma cadeira e senta perto de um formigueiro. E você vai ver, tem mais ou menos essa visão. Você acaba com aquele formigueiro na hora que você quiser. Você joga água ali dentro, você joga gasolina, toca fogo. Você faz o que você quiser. E a misericórdia de Deus é matando uns para poder salvar os outros. Permitindo que um vírus, irmão, um protozoário, um ser unicelular que não serve para nada, ele está colocando a nação em desespero. Um protozoário, uma ameba, um trenzinho que só vê por microscópio, está colocando o mundo em desespero. Está fazendo o mundo entrar em prantos, em dores, em agonia. Por que a gente não coloca a cabeça no lugar e se coloca debaixo dessa potente mão de Deus, que é amor? Porque se ele não amasse, já estava... Isso acontecia, era todo ano, era de 2 em 2 anos, já tinha uma epidemia. Toda semana tinha um grande terremoto. Ele faz isso, ele permite essas coisas para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos nos colocar de joelho, nós que estamos dentro de uma igreja e somos indiferentes com a vontade de Deus. Nós somos indiferentes, queremos olhar apenas para nós, queremos buscar a Deus apenas para o nosso próprio benefício, começarmos a pensar que há uma vida eterna. Depois da morte há outro caminho, ou céu ou inferno, e nós temos que correr atrás da vida eterna. Nós temos que se humilhar debaixo da potente mão desse Deus. Pedir a Ele misericórdia, apesar de eu crer que isso é um ato de misericórdia. Que Ele está promovendo essas coisas, que Ele está permitindo que essas coisas venham a acontecer para que algumas pessoas venham padecer, para que outras venham se arrepender, venham colocar a sua cabeça para pensar e ver que elas não são nada, que nós somos frágeis, que nós dependemos desse Deus, que nós dependemos do sangue de Cristo em nossas vidas, que não é nós ficarmos lutando nas redes sociais, contra o político A, o político B, o presidente C, ou o parlamentar J. Por que é que está isso? Por que está aquilo? Irmão, Deus está no controle. As suas lutas contra essas coisas não vão mudar. A única coisa que vai mudar é que você vai estar se distanciando do espiritual e se aproximando do que é carnal, do que é passageiro e momentâneo. Irmãos, vamos se colocar na presença de Deus, porque Ele tem coisa boa para nós, sim. Mas o principal, a primeira coisa que Ele quer fazer é salvar a nossa alma. É nos colocar de joelhos e fazer com que nós venhamos se aproximar dEle, para quando Ele nos abençoar, a gente não se esquecer da onde nós saímos, da onde Ele nos tirou. Fica um último texto para vocês, 2 Crônicas 7:14, verso 13. Verso 13 diz assim: se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, e se eu enviar a peste e o gafanhoto para consumir o fruto da terra, olha Deus falando, olha Deus dizendo, e se eu fechar os céus para não haver bênçãos, e se eu enviar os gafanhotos e a peste, os gafanhotos, os políticos, os ladrões, os assassinos, para consumir o fruto da terra, para que o dinheiro que você ganha, o salário miserável que nós ganhamos não dê para nada. E a peste para matar os animais, para adoecer. Aí o versículo 14 diz assim: mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, antes de sarar a terra, antes de perdoar pecados, tem que haver o ato de se humilhar, de orar, de buscar a face de Deus.
Não adianta, irmão, você pensar que com uma oraçãozinha você vai resolver. Não resolve, não. O que resolve é lágrimas de arrependimento. Primeiro, tratar com Deus essa palhaçada que a gente está fazendo. Primeiro, tratar com Deus. Tratar com Deus os finais de semana que você apronta com a tua mulher, meu irmão. Os finais de semana que você apronta com teus filhos, que você promete pros teus filhos as coisas e vai sair com a mulherada, papingaiada, com os amigos pra sinuca. É você tratar com Deus aquele roubo que você tá fazendo na empresa. É você tratar com Deus as blasfêmias, as piadas imorais, as palhaçadas, as pornografias que tu tá vendo no celular. Tem que primeiro tratar com Deus, depois é que ele vai vir te sarar, porque ele não vai derramar bênção em você sem que você se arrependa e se coloque na posição que ele quer. Esquece esse negócio. Não tem como uma nação ser abençoada se ela é podre de pecado, corrupta, imunda, ladrão. Bandidos, bandidagem, desobediência, rebeldia contra pai e mãe. Não tem como Deus ter comunhão e aliança com esse tipo de comportamento. Nós não vamos conseguir nada a não ser que nós venhamos fazer igual fez o verso 14. Os céus estão fechados. Não tem bênção. Não tem bênção. Foi enviado gafanhoto, os políticos tudo ladrão, tudo bandido. Não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, só tem dinheiro para eles. O nosso salário não dá para nada. E a peste, as doenças. Vai no hospital, não tem tratamento, não tem nada. Um dia desse meu filho teve que gastar R$400 com uma infecção de ouvido no meu neto, porque a gente correu por tudo quanto é hospital e ninguém estava atendendo. Teve que tirar dinheiro, não sei de onde, para poder pagar um médico particular, senão o menino ia morrer e estourar alguma coisa na cabeça dele. Irmãos, Deus tem que sarar, Ele vai sarar essa terra. Ele vai sarar essa terra, mas se a gente buscar. Não é uma oraçãozinha de meia hora que vai resolver, não. É joelho no chão. É arrependimento, renunciar aos programas imorais, às novelas, às imundícias, os sites nojentos, as renúncia. Renuncie-se a si mesmo, larga de ser arrogante, prepotente. Larga de ser orgulhoso, para de pensar que você é melhor do que alguém, que você não é nada. Você está apavorado por causa de um vírusinho desse tamanho, por causa de uma ameba, de um protozoário. Está deixando você apavorado, para você ver o tanto que você não é nada, que Deus é que é alguma coisa. Por causa da potente mão de Deus é que você não cai duro aí e morre. E eu também. Eu sou fraco, eu sou frágil. Eu sou um simples pecador, um pobre pecador, que Deus levantou como um pregador do evangelho, para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem para você. Não sou igual esses caras dessas lives aí não, que fica profetizando mentira na tua vida, não. Cadê o tanto de mentira que esses caras profetizou? O que veio? O que foi que veio? A peste, a doença, o desemprego, a falta de alimento. Tanto de vagabundo esses caras aí, tudo nas lives aí. É isso que te digo. Vai, compartilha aí. Ei, fulano, Deus tá vendo um anjo aí. O que foi que veio? Foi o que ele disse? Veio a bênção? Veio a cura? Veio o milagre? Veio as maravilhas? Não, veio a peste. Falsos profetas. O verdadeiro profeta, ele mete o dedo e tira o pus da ferida. Por isso que dói. Por isso que é difícil ouvir essas palavras. O falso profeta, ele passa a mão na cabeça, o cara tá fedendo, apodrecendo no pecado, e ele tá lá, tá tudo bem, meu querido, Deus tá te abençoando. Aí Deus vem e manda a peste, para desmascarar esses vagabundos, que não tem o que fazer, e fica aí com mentirada nas redes sociais. Esses caras tinham que tomar a vergonha na cara. Eu queria que pelo menos uns 10 tivessem me assistindo agora, e se converter e botar o joelho no chão e pedir perdão pelos seus pecados, deixar de ser sem vergonha e virar cristão de verdade, que você não é crente não. Você é um aproveitador que usa da palavra de Deus e dos dons que você não tem. Não são dons do Espírito que você tem um engano de Satanás do seu couro para estar enganando as pessoas. Então se converta. E nós precisamos nos converter, nós precisamos nos consertar, irmão. Nós precisamos nos consertar. Pastor, eu quero ver ele falar para a igreja dele.
Pode perguntar aí, vai ter um bocado de membro aí da igreja, que eu sou pastor lá, pergunte a eles se eu não falo de jeitinho lá na igreja. Eu falo, porque meu interesse não é agradar a carne de ninguém, não é entreter os infiéis, é salvar as ovelhas de Cristo, é mostrar às ovelhas de Cristo o caminho que elas têm que seguir, com vara e com cajado. O bálsamo também é usado, mas nesse momento Deus está querendo usar os profetas de verdade para açoitar a nação, para eles acordar antes que seja tarde demais, antes que eu seja o próximo e você seja o próximo a estar morrendo dentro do hospital. Aí nós vamos acordar onde? No seio de Abraão ou nos braços de Satanás? Então, meu irmão, pega essa reflexão, compartilha, reflete sobre isso, não fica com raiva de mim não. Eu orei a Deus e pedi a Deus uma reflexão para me passar para você. Que Deus venha abençoar nossas vidas. Deus tem grandes bênçãos para nós, principalmente no céu. Ele tem aqui na terra também. Mas o mais interessante é no céu, porque é eterno. Um ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não corrói, a traça não come, o ladrão não rouba. A gente pode ficar tranquilo, que lá é tudo nosso. Nós somos herdeiros. Quer se tornar um herdeiro? Se arrependa dos seus pecados, receba Cristo como seu Salvador. Se humilha a Ele, peça a Ele para te aceitar como nós somos um miserável pecador. Senhor, me aceite. Me aceite no seu aprisco. Me aceite no seu rebanho. Que é isso que eu quero. Eu preciso da tua presença, do teu perdão, do teu amor. Irmão, não vou dizer pra você que eu tô com medo não, mas eu tô só com um pouquinho de medo. É uma coisa que pode acontecer comigo, pode acontecer. Pode acontecer com alguém da minha família. Mas é só um pouquinho, eu não tô com medo não, mano. Não preciso de medo não. Um dia desse eu tava gripado, tem 3 dias que eu tô espirrando, eu não tô nem aí. Não tô nem aí, irmão. Seja feita a vontade de Deus.